Olá pessoal, e bem-vindos a este novo episódio do podcast Inexplicável. O episódio de hoje é um que certamente vai gerar algum debate. Muitas das histórias que contei recentemente têm como protagonistas pessoas que afirmam poder ver ou se comunicar com espíritos. Acredite ou não, existem muitas pessoas que afirmam possuir esse dom, se assim quisermos chamá-lo. No entanto, o caso de Heidi Weirich é diferente. Ela ficou muito famosa nos anos 90 e inspirou até um filme, Exorcismo na Geórgia, que foi lançado nos cinemas em 2014. Heidi é o exemplo claro de uma pessoa que, longe de se considerar privilegiada por possuir essa habilidade, preferiria muito mais não tê-la. O que chamamos de dom é sempre bem-vindo? Eis então o terrível dom de Heidi Weirich de hoje. Um episódio que será capaz de gerar um certo debate. Muitas das histórias que contei recentemente têm como protagonistas pessoas que afirmam poder ver ou se comunicar com espíritos. Acredite ou não, existem muitas pessoas. Em fevereiro de 1989, Elizabeth e Andrew Weirich, um jovem casal que sempre viveu na Geórgia, decidiram mudar radicalmente suas vidas. Cansados do ritmo estressante da grande cidade, eles decidiram oferecer à sua filha, Heidi, de 4 anos, um lugar mais tranquilo para crescer. Começaram a procurar uma acomodação em uma das cidades vizinhas e a encontraram em Dellersley. A casa que compraram era exatamente o que sempre sonharam. Embora precisasse de uma reforma, o preço não era absolutamente proibitivo e a localização era perfeita. Em um bairro sem criminalidade, ao lado da escola que Heidi frequentaria e não muito longe do local de trabalho de Andrew. Enfim, tudo estava indo muito bem, até que a pequena começou a mostrar um comportamento estranho. Um dia, enquanto Elizabeth estava limpando a cozinha, ela deu uma olhada pela janela no jardim onde sua filha Heidi estava. A princípio, ela não notou nada de estranho. A pequena parecia alegre, correndo para frente e para trás, descalça na grama, rindo às gargalhadas. Poucos instantes antes de desviar o olhar para retomar suas tarefas, ela percebeu que o comportamento dela tinha algo de estranho. Muitas vezes ela parava, olhava para cima e falava animadamente, exatamente como se estivesse mantendo uma conversa com alguém. Quando ela se recompôs para pedir explicações, Heidi simplesmente disse que estava conversando com seu amigo, Gordy, um senhor de cabelos brancos, vestido com terno e gravata e sapatos de verniz escuro. A primeira coisa que passou pela cabeça de Elizabeth é que sua filha tinha um amigo imaginário. Na idade dela era bastante normal. Se considerarmos que eles acabaram de se mudar para o país e que ela ainda não fez amigos lá, não parecia tão incomum que ela adotou a técnica do amigo imaginário para combater a solidão. No entanto, a descrição que ela fazia do seu amigo Gordy era tão precisa para uma menina da sua idade que dava medo de que ela estivesse falando de uma pessoa real. Talvez alguém que, na ausência dos pais, se aproximou dela várias vezes para ganhar sua confiança. Para evitar surpresas desagradáveis, a mãe de Heidi reforçou que ela nunca deveria falar com estranhos, e Heidi prometeu que não faria isso. Mas a partir daquele momento, a situação se tornou ainda mais perturbadora. Primeiramente, deve-se considerar que Heidi, na sua idade, não tinha a menor ideia de que Gordy não era uma pessoa de carne e osso. Ela o via e falava com ele como fazia com todos os outros. É por isso que ela era capaz de descrevê-lo de forma tão precisa. Nos dias seguintes ao episódio que aconteceu no jardim, Elizabeth perguntou a vários vizinhos do bairro sobre o Sr. Gordy, mas ninguém o conhecia ou tinha ouvido falar dele. A conclusão foi a que já havia sido considerada anteriormente. Heidi havia criado esse personagem em sua mente e certamente o deixaria de lado com o tempo, como acontece com todas as crianças. Mas ela estava muito enganada. Uma noite, enquanto Elizabeth e Heidi estavam jantando sozinhas em casa, alguém tocou a campainha. Heidi levantou-se imediatamente da mesa para abrir a porta, mas quando Elizabeth não a viu voltar após alguns minutos, ficou preocupada e correu para verificar.
Estava prestes a chegar à porta de entrada quando viu Heidi de pé no corredor tentando voltar para a cozinha. Ela perguntou quem tinha tocado a campainha e a resposta dela fez um arrepio correr pela sua espinha. A pequena o descreveu como um homem com a camiseta manchada de sangue e um braço enfaixado que dizia se chamar Con. Assustada, correu em direção à entrada e escancarou a porta, mas quando olhou para fora não conseguiu ver ninguém, nem uma única alma viva nas proximidades. Poucos segundos haviam se passado desde que Heidi abriu a porta. Não era absolutamente possível que o homem tivesse conseguido se afastar tão rapidamente a ponto de perder seus rastros. Ele pensou novamente que Heidi poderia ter inventado, que poderia ser mais um amigo imaginário de sua filha. Mas como explicar o fato de que realmente tocaram a campainha e que Heidi forneceu uma descrição tão precisa? Indecisa sobre o que fazer, Elizabeth falou sobre esses estranhos episódios com seu marido Andrew, que, longe de se preocupar, propôs uma solução. Convencido de que todos esses amigos imaginários eram o resultado de um sentimento de solidão da pequena, ele sugeriu adotar um cachorro que poderia fazer companhia para ela. No dia seguinte, foram ao canil e trouxeram para casa um cachorrinho maravilhoso, pelo qual Heidi se apaixonou imediatamente. Mas ao chegar em casa, o animal começou a se comportar de maneira estranha, latindo frequentemente olhando para o vazio. Ele passava horas sentado em vários cantos da casa com o rabo entre as patas. Aterrorizado, mostrava sinais de nervosismo injustificados, mal comia e um dia fugiu de casa e nunca mais voltou. O que tinha levado o cachorro de Heidi a se comportar daquela maneira? Do que ele tinha constantemente medo? Contatou o canil para perguntar se ele havia mostrado aquele comportamento anteriormente. Elizabeth e Andrew ficaram sem palavras ao constatar que ele sempre foi um animal tranquilo, que nunca causou problemas. Em suas mentes, começou a surgir uma dúvida tão terrível quanto difícil de acreditar. E se aqueles da filha não fossem apenas amigos imaginários simples? Embora fossem bastante céticos, excluir a priori o fato de que Heidi via e falava com os espíritos naquele ponto não era possível. Então Elizabeth teve uma ideia, a de recuperar os antigos documentos da casa para investigar seus proprietários anteriores. E imagine a surpresa unida à profunda inquietação quando ela percebeu que um dos antigos inquilinos era um certo James S. Gordy. Perturbada pela descoberta, ela ligou para sua irmã Joyce, que por acaso havia se mudado recentemente para o mesmo bairro, e pediu para conversar com ela. Diante do relato de Elizabeth, a mulher sugeriu que ela buscasse mais informações sobre o Sr. Gordy para a antiga proprietária da casa onde ela havia se mudado, Catherine Ledford, que havia vivido naquela área por muitos anos antes de vender sua propriedade. No dia seguinte, Catherine foi à casa de Elizabeth e confirmou a existência de James Gordy e também mostrou a ela algumas fotos do bairro que foram tiradas muitos anos antes, onde o homem aparecia em pé na frente da porta de entrada de sua casa. E como era de se esperar, era um homem idoso, com cabelos brancos, jaqueta e gravata, e sapatos de verniz escuro. E foi exatamente naquele momento que Heidi, que estava sentada ao lado da mãe, ao ver a fotografia, exclamou: "É ele, mãe, é realmente ele, o Sr. Gordy." Uma afirmação que foi seguida por um silêncio perturbador. Mas tem mais. Entre as fotos de Catherine, uma capturou imediatamente a atenção da pequena. Ao ver aquela outra foto, Heidi exclamou: "Olha, mamãe, este é Con, o homem que tocou a campainha alguns dias atrás." E de fato, era um dos tios de Catherine, chamado Con, que costumava visitá-la frequentemente quando ela morava lá. Mas o mais chocante é que poucos anos antes ele perdeu a vida devido a um tumor. O homem teve um acidente enquanto trabalhava na fábrica e perdeu uma das mãos. Então, o sangue na camiseta, o braço enfaixado, tudo coincidia perfeitamente. Agora não restavam dúvidas. Heidi não falava com amigos imaginários, mas com espíritos que, por um motivo ou outro, estavam ligados à casa onde ela morava. Diferentemente de presenças malignas ou demônios, os espíritos que Heidi via eram geralmente inofensivos, mas seria sempre assim.
Decididos a esclarecer a questão e eliminar todas as dúvidas, o casal Wyrick decidiu pedir a opinião de um especialista. E é aqui que entra em cena um tal de William G. Rowe. A investigação de R.O.L.L. Na opinião de Rowe, Hyde possuía um dom, o de poder perceber a energia residual impregnada em lugares e objetos. O estudioso não entrava no mérito da discussão sobre a existência de entidades espirituais ou não. Ele tendia a crer que a energia poderia se manter conectada a certos ambientes de algum modo e que algumas pessoas como Hyde fossem capazes de percebê-la mesmo depois de muito tempo. Para entender o que Hyde via, em sua opinião, eram apenas memórias do passado. Isso, no entanto, não explicava absolutamente sua capacidade de manter conversas com entidades. A situação mudou no momento em que nasceu a segunda filha do casal, Wyrick Jordan. Como eu dizia, Hyde até então sempre havia contatado entidades espirituais boas. Embora seu dom causasse certa inquietação em seus pais, não parecia representar nenhum perigo. Mas quando Jordan chegou em casa, as coisas mudaram drasticamente. Durante a noite, Hyde frequentemente acordava de repente e começava a gritar a plenos pulmões. Segundo ela, frequentemente via duas presenças em casa, diferentes daquelas que costumava encontrar quando era criança. Eram seres sombrios, com rostos distorcidos, que se aproximavam constantemente dela ou do berço de sua irmãzinha. No fundo, ela podia sentir que suas intenções não eram boas, e por essa razão, desenvolveu um medo extremo de ficar sozinha e de dormir em seu quarto. Elizabeth e Andrew estavam desesperados, notavam o terror nos olhos da pequena Hyde, mas não tinham a mínima ideia de como resolver a situação. Além disso, começaram a se perguntar seriamente se o medo de sua pequena era um sinal de que algo ruim realmente estava prestes a acontecer, e se estivessem em perigo. Um dia em que o casal deixou Hyde e Jordan com uma babá para sair para jantar, o impensável aconteceu. No final da tarde, a jovem chamada Kelly começou a ouvir um barulho estranho vindo do quarto onde estava o berço de Jordan. Parecia que a pequena estava se queixando e ela foi verificar. Quando chegou lá, ficou aterrorizada ao notar que ao redor do pescoço do bebê havia uma das cordas da cortina, amarrada como um laço de forca. Hyde esteve com ela o tempo todo, então definitivamente não era possível que a culpa fosse dela. Ela chamou imediatamente Elizabeth e Andrew, que, alarmados, voltaram para casa. Esse episódio os preocupou bastante, tanto que foram levados a solicitar novamente a intervenção de William Rowe. Desta vez, a teoria da energia residual não parecia suficiente para explicar a enorme quantidade de fenômenos paranormais aos quais eles haviam testemunhado. Decidido a esclarecer o caso Rowe, ele solicitou a intervenção de uma médium. Ao chegar na residência, Amy Ellen Allen, esse era o nome da sensitiva. Ela começou a trabalhar de imediato. Ela entrou em cada um dos cômodos da casa e, após terminar sua investigação, começou a relatar suas conclusões. Segundo ela, a vila era habitada por 4 entidades. Um homem idoso que tinha a tarefa de protegê-la, certamente o Sr. Gordy. Uma menina tímida e assustada e 2 espíritos cujos rostos apareciam escuros e cujos traços não eram identificáveis. Quando Elizabeth perguntou à médium se essas 2 presenças eram demônios, a mulher respondeu que não acreditava absolutamente na existência deles. Segundo ela, a razão pela qual seus rostos apareciam distorcidos era porque eles não foram boas pessoas durante a vida. Eram presenças obscuras, porque suas almas não eram puras. Isso, no entanto, não significava que eram demônios. Não convencida com a resposta, Elizabeth decidiu pedir uma segunda opinião a outra médium. Depois de visitar a casa, a mulher confirmou o que Amy Allen havia dito, mas com uma diferença. Na sua opinião, as obscuras presenças que habitavam a moradia poderiam muito bem ter uma natureza maligna. Não era para excluir que realmente se tratava de entidades demoníacas que chegaram à casa através de uma espécie de portal presente em sua moradia. Mas foi outra observação feita pela médium que gerou puro terror em todos os membros da família. Segundo ela, Hyde tinha um dom desde o nascimento.
a capacidade de ver e comunicar com os espíritos, mesmo contra a sua vontade. Uma característica essa que a acompanharia pelo resto de sua vida e com a qual ela teria que aprender a conviver. E embora seja falado como um dom, ter essa habilidade especial inevitavelmente a colocaria em situações difíceis, especialmente considerando o ceticismo geral da sociedade em relação ao paranormal. As consequências disso se apresentaram pouco tempo depois. O caso de Hyde se tornou público na Geórgia, mas a reação das pessoas foi extremamente cruel. Alguns pensavam que a família Weyrich havia inventado tudo para ganhar os holofotes e popularidade. Outros, por outro lado, acreditavam que eles eram apenas ingênuos, ou até mesmo que tinham problemas mentais. Quem sofreu as piores consequências foi a própria Hyde. Na escola, ela era isolada e constantemente vítima de bullying. Sendo ainda muito pequena, a menina contava suas experiências com extrema naturalidade. Para ela, era completamente normal poder se comunicar com os espíritos, mas certamente não era para seus colegas de classe ou seus pais. Elizabeth e seu marido começaram a considerar seriamente a possibilidade de se mudarem para outro lugar. Mas o ponto de inflexão, aquele que levou à decisão final, ocorreu uma noite como qualquer outra. Eles tinham acabado de ir dormir quando os pais de Hyde a ouviram gritar a plenos pulmões em seu quarto. Preocupados, correram para lá para verificar e quando chegaram ao quarto ficaram petrificados. Ao encontrarem a pequena no chão, lutando contra o que definiram como uma sombra escura que tentava arrastá-la para debaixo da cama, desta vez, eles também podiam vê-la. Agarraram-na pelos braços e notaram como seu corpo era puxado na direção oposta. Não era absolutamente possível que Hyde estivesse fingindo. Havia realmente alguém ou algo que a estava atacando fisicamente. Tudo durou apenas alguns minutos, mas quando a calma retornou, Elizabeth sabia exatamente o que fazer. Havia chegado o momento de deixar aquela casa, ou melhor, de se afastar o máximo possível da cidade para que Hyde pudesse voltar a viver uma vida tranquila. As presenças sombrias que habitavam a vila, juntamente com seu dom, não eram de forma alguma uma boa combinação. Em poucos dias, o casal Weyrich encontrou um apartamento em Columbus e a situação melhorou. Isso não significa, no entanto, que Hyde se livrou de seu dom. Exatamente como foi previsto pela médium, ao longo dos anos, sua capacidade de entrar em contato com as almas dos falecidos não apenas não desapareceu, mas aumentou, tornando sua vida muito complicada. Em uma entrevista concedida na idade adulta, Hyde Weyrich afirmou que sua habilidade agora era um segredo que ela tinha que guardar zelosamente para proteger ela e sua família. Ela não havia esquecido absolutamente o tormento sofrido por causa do ceticismo de seus vizinhos, colegas de classe e até mesmo professores. A melhor solução era ficar em silêncio, e essa é a atitude que ela adota até hoje. Neste ponto, no entanto, deve-se perguntar se o dom de Hyde é real ou a explicação poderia ser outra. Como sempre faço neste ponto, só me resta deixar a palavra para os céticos. Por mais difícil que possa parecer acreditar, a história de Hyde é a de muitas outras pessoas que se autodenominam sensíveis ou médiums. Eu mesmo, nesses anos dedicados ao inexplicável, conheci várias pessoas que afirmam possuir essa habilidade extraordinária. Assim, é muito difícil para mim expressar um julgamento totalmente objetivo sobre a questão. Quem me conhece há algum tempo sabe que tendo a ser cético quando se fala em paranormal. Isso não muda o fato de que certas situações ou eventos que presenciei pessoalmente são simplesmente inexplicáveis. Existem um grande número de explicações racionais que os céticos poderiam propor para explicar as experiências vividas por pessoas como Hyde. Alucinações visuais ou auditivas, problemas mentais ou simplesmente um desejo irresistível de chamar a atenção. Quem rejeita, até mesmo remotamente, a ideia da existência do sobrenatural, certamente não terá problemas em propor um ponto de vista lógico e sem elementos sobrenaturais. A última palavra, no entanto, só vocês podem ter. O que vocês acham da história de Hyde ou de outras pessoas como ela? Esse dom é real ou precisa ser explicado de outra maneira?
E para finalizar, vocês acham que também possuem uma habilidade semelhante? E vocês foram protagonistas de um caso que poderia ser contado em um dos próximos episódios? Envie-me sua história para o endereço de e-mail oinexplicável@gmail.com. Um abraço a todos e até a próxima. Podcast Inexplicável é uma série idealizada, escrita e conduzida por Luca Parrella, com design de som de Matel D'Alessandro. Ouça no YouTube ou em todas as plataformas de música e podcast.